Bom, vamos aprender agora como que a gente instala um sistema operacional aqui no VirtualBox. É claro, ainda assim são recursos muito simples, muito básico, mas para eu criar uma estrutura, eu preciso demonstrar também como que cria uma máquina virtual para a gente poder trabalhar as melhores práticas, enfim, tá? Lembrando, aqui, antes de instalar qualquer coisa, eu posso, por exemplo, vir aqui em preferências e mudar o meu local onde eu guardo as minhas virtualizações. Porque eu aqui na minha máquina, por exemplo, eu tenho um armazenamento, um SSD aqui de VMs que eu coloquei como secundário para que as minhas aulas e os meus laboratórios fiquem mais rápidos. Então eu coloquei aqui um SSD, né? E coloquei aqui uma pastinha para VirtualBox e VMware, porque eu uso os dois. Para cada recurso, para cada laboratório que eu faço, eu utilizo o VMware também. Então eu criei essa pastinha aqui chamada VirtualBox, tá? O que eu fiz? Eu apontei aqui essa pastinha como VirtualBox. Eu posso vir aqui em Other, né? Vir aqui em VMs, criar uma pasta e tal e apontar essa pasta. Então, toda vez que você instalar uma máquina, ele vai instalar no meu HD secundário. Ele não vai instalar no meu HD principal. E isso ele ajuda até na performance da minha própria máquina, porque meu disco do meu sistema operacional vai ficar livre para processar outras coisas, tá? Então é assim que eu trabalho. Ok, essa é uma prática muito boa que eu acredito que para mim funcionou muito bem e que a minha máquina fica livre para poder fazer outras coisas. Então, como que eu faço para instalar um sistema operacional? New, eu posso digitar aqui um nome. Então, se eu digitar, por exemplo, Linux, ele já vai dar algumas opções. Aqui é onde ele vai armazenar o family que eles falam, né? O tipo de sistema operacional, que seria Linux, e qual que é a versão do Linux, tá? Então, por exemplo, eu vou escolher aqui, no caso, um Ubuntu 64 bits. Então, eu posso vir aqui, vou dar um Next, vou colocar o tamanho da memória. Então, por exemplo, eu posso puxar aqui, ele vai aumentando a memória para mim em megabytes, tá? É em megabytes. Então, aqui, por exemplo, 512 eu posso colocar 1024, né? Que 1 GB é equivalente em megas 1024. Ah, Wesley, mas como que eu consigo calcular? Eu quero colocar 4 GB. Como que eu consigo? Você abre sua calculadora aí e você coloca assim, ó, 1024 vezes 4. Opa, desculpa. 1024 vezes 4, que vai dar 4046. Então você pode colocar aqui, ó, 4096, desculpa. E aqui ele vai ser equivalente em megas, vai ser equivalente em gigas, vai ser 4 gigas. Eu posso dar um next, ele vai criar um novo disco. Você pode escolher para não criar um novo disco ou você pode escolher um disco existente, tá? Então eu vou dar um create. Você escolhe aqui como que você quer criar o disco, qual a extensão do disco. Então aqui VDI, ele vai ser VirtualBox Disk Image. VHD, isso aqui geralmente para Hyper-V, se eu não me engano, tá? E VMDK, que seria, se eu não me engano, também para VirtualBox, para VMware. Essas aqui são as extensões que ele tem. Então, o dele original é o VDI. Então, eu vou criar no dele original, Next. Aqui ele vai falar assim, você quer criar um disco dinamicamente alocado ou um tamanho fixo. Ou seja, aqui em dinamicamente alocado, ele vai crescendo conforme você vai utilizando, tá? Se eu colocar em fixo aqui, ele vai criar um disco, por exemplo, se eu colocar em fixo e vir aqui em 10 GB, ele vai pegar o meu disco lá e vai reservar realmente os 10 GB. Eu nunca escolho essa opção, só no caso se for em produção, quando você trabalha com hypervisors como VMware vSphere ou Hyper-V, aí sim você tem que colocar fixo porque a máquina fica mais rápida. Mas como é seu laboratório, eu coloco dinamicamente alocado. Vou dar um next. Aqui vocês vão ver que ele vai criar o arquivo, né, linux.vdi, que é o disco dele. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 20 GB. Você também pode escolher aqui onde você quer colocar
em uma pasta diferente. Eu gosto de sempre deixar na mesma pasta aqui do VirtualBox onde eu criei. Vou dar um Create. E aqui ele já criou a minha máquina. Se eu vier aqui nesses 3 pontinhos, eu posso vir em detalhes. Ele vai mostrar todos os detalhes da minha máquina. E aqui os status, um preview, né? Posso vir aqui e criar um snapshot. E também posso vir aqui e verificar logs, tá? Wesley, preciso fazer outras configurações dele. Como que eu faço? Clique em cima e vem aqui em séries. Vem aqui em séries. Aqui em General vai ter o básico, que é o nome do arquivo, sistema operacional e a versão. Advanced aqui é onde ele vai guardar os snapshots. Describe. Você pode colocar uma descrição. Então, por exemplo, instalar ação inicial, por exemplo. Aí você coloca lá, eu fiz a instalação de banco de dados, fiz a instalação de outros recursos. Você pode encriptar o disco, então você pode habilitar aqui encriptar os discos. Eu não vou encriptar. Aqui em System eu posso escolher aqui os métodos, né? Methboard. Eu posso vir aqui aumentar o tamanho da minha memória. Eu posso tirar esse flat aqui e posso colocar esse high disk para cima, que ele vai ser o principal, e o flat aqui ele vai para baixo, por exemplo, tá? Aqui seria a ordem de boot, tá? Então, por exemplo, eu quero dar um boot pela rede, porque eu tenho aqui um WDS, alguma coisa, você pode vir aqui habilitar pela rede e colocar em principal. Chipset, é o chipset padrão que ele vem, USB tablet, isso aqui eu não mexo geralmente. Processador. Por exemplo, eu vou criar uma virtualização aninhada, ou seja, você vai criar uma virtualização dentro de virtualização. Aí você habilita a virtualização aqui nessa opção, tá bom? Você pode mudar aqui o seu processador. Eu quero, por exemplo, 2 processadores. 2 processadores e beleza. Aceleração, eu vou querer aceleração Legacy, Hyper-V, KVM. Não vou mexer, vou deixar como default. Aqui em display é a sua tela, o vídeo, né? Quanto de gigas você quer no seu vídeo, quantos monitores você tem. Eu tenho 2 aqui, ele já até habilita para eu habilitar 2 monitores. Remote display eu posso aqui também vir aqui em Remote Display Enable Server, né? Recorder, não vou mexer nisso também. Storage, eu posso aqui no Storage adicionar o meu disco de instalação. Então aqui controle IDE, eu posso vir aqui e adicionar já o meu disco de instalação. Então eu posso vir aqui, deixa eu clicar aqui nele, escolher um disco, uma imagem, né? Ele já aparece alguns aqui que eu já coloquei, então eu vou escolher aqui um disco. E a gente falou que ia instalar o Ubuntu. Eu vou instalar um Ubuntu Server. Vou colocar aqui um Ubuntu Server. E aqui ele já anexou aqui. Mas eu quero criar um SATA, um disco secundário, né? Porque eu vou trabalhar com outros recursos. Você pode vir aqui, ADD. Vou escolher aqui como iSCSI Legacy, tá? Posso dar um nome para ele e posso vir em OK. Mas vamos lá. Aqui tem áudio, o áudio está habilitado. Tem rede, tá? Você pode criar 4 interfaces de rede. Então, por exemplo, aqui ele está como NAT. NAT ele vai fazer a tradução do seu endereço local, o seu endereço da sua rede, e vai converter o seu endereço em outro tipo de endereço, para sua máquina ficar com um endereço diferente, mas que ele não perca a comunicação com a internet. E aqui tem a bridge, que ele vai criar uma ponte entre sua máquina e a máquina virtual, tá? Então ele vai pegar o seu IP da sua rede interna mesmo. Aqui Internal Network é uma interface local, onde você vai ter aí, por exemplo, eu tenho um DHCP, eu quero que essa máquina só pegue o DHCP de outra máquina. Você vai na outra máquina e coloca internal, ele vai se comunicar só entre as máquinas que está com esse endereço IP, tá bom? Esses daqui não são relevantes, só tem esses 3 aqui principais. Advanced é a interface, por exemplo, eu estou utilizando aqui cabeada. Então você coloca aqui a sua interface cabeada, por exemplo, tá? Se no caso a sua máquina virtual não funciona na internet, é só você mudar aqui qual que é a sua interface que realmente tem internet, tá bom? E aqui é o MAC address da máquina. Toda máquina que você cria, ele cria um MAC address, tá?
Se você vir aqui, ele pode mudar. Toda vez que você clona, se você for clonar uma máquina, a gente vai ver isso nas próximas aulas, a gente tem que sempre reiniciar o MacArch para não dar conflito. Serial Port, você pode usar 3 aqui também, eu não vou utilizar isso. Eu posso adicionar aqui um USB, eu quero que essa máquina aqui tenha um USB para poder utilizar. Em Share Folders, eu posso compartilhar uma máquina da minha máquina host aqui, da minha máquina local, com a máquina virtual. Então eu posso escolher aqui, eu quero esse vídeos aqui, eu quero compartilhar com essa máquina. Ele vai pegar na minha máquina aqui e vai compartilhar lá com a outra, com a minha máquina virtual. User Interface também não é relevante aqui e vou dar um OK. Se eu clicar 2 vezes aqui, ele já vai fazer a instalação. Vamos ver aqui se ele já vai abrir para nós. Ele já vai iniciar com a nossa mídia. Olha só, porque a gente já adicionou lá, tá? Então eu vou vir aqui, dar um Enter. Eu vou escolher já a minha linguagem. E vou escolher aqui instalar Ubuntu Server. Outra coisa, quando você tiver com o seu mouse aqui dentro da máquina e não conseguir sair, é só clicar com o Ctrl do lado direito. Clica com o Ctrl, aí o seu teclado vai conseguir sair aqui, tá bom? Vamos esperar ele ler o disco. Ok, aqui eu vou escolher inglês. Vou dar um Enter de novo, vou dar um Enter de novo. E aqui ele já vai pegar para a gente um endereço IP. Olha só, o meu endereço IP da minha máquina local, aqui, eu vou até demonstrar para vocês. Ele vai ser aqui, ó. Esses aqui são as minhas virtualizações, por isso que ele tem aqui. Mas a minha máquina local é 192.168.1.147. Tá vendo? Ele tem um range 1/24, só que ele tem aqui a rede 1. Aqui vocês podem ver que a rede é diferente, ou seja, a interface dessa máquina ela é uma interface NAT, né? Então ela vai ter internet, mas ela também vai se comunicar com a minha máquina local. Então eu posso criar aqui assim, vamos lá. Eu vou definir uma rede estática, então eu posso clicar aqui eu posso clicar aqui, dar um Enter, ele vai abrir essa opção e Edit PV4. Vou escolher aqui também, vou dar um Enter de novo, ele vai perguntar se eu quero automático, manual ou disable. Eu quero manual, e aqui eu posso colocar o meu range de IP. No nosso caso lá, deixa eu até ver, até esqueci de ver, o nosso caso aqui é 10.0.2.15. Eu vou colocar o mesmo IP. Então, vou vir aqui de novo. 10.0.2.15. Na verdade aqui ele vai ser 1/24, que é a nossa rede. E aqui vai ser nosso IP de fato. 2.15. Nosso gateway 10.0.2.2, que esse é o nosso gateway. Aqui o name server seria o DNS. Então eu vou colocar o DNS do Google. Vou vir aqui em Search Domains, eu não preciso. Vou vir em Save. E aqui ele já salvou, está aplicando. Eu vou dar um done para continuar. Done de novo, done de novo. Ele fala aqui os discos que a gente vai criar, tá? E eu vou dar um done de novo. Vou aqui em done de novo. Vou dar um continue. E aqui ele pede as informações, nome da máquina, senha, enfim. Eu vou colocar aqui, por exemplo. Vamos imaginar que a gente está aprendendo Ansible aqui. Eu vou colocar o nome da máquina como Ansible Automation, por exemplo. Vou colocar aqui. O nome do meu servidor vai ser Ubuntu mesmo. Vou colocar o usuário comum aqui como Ansible. E vou criar uma senha. Done. Posso dar um espaço aqui para ele habilitar o SSH para mim. Vou dar um done. E vou dar um tab para ele ir direto para done, que eu não vou instalar mais nada. Done. E agora é só aguardar a instalação. Ok, ele terminou a instalação. Agora a gente pode aqui clicar em reboot, né, para ele reiniciar. Aqui ele está falando que ele não conseguiu desmontar o disco. Se você não tirar, pode ser que ele volte para a instalação de novo.
Beleza, pessoal? Olha só, terminamos aqui a instalação do Ubuntu 20.4, tá? E na próxima aula a gente vai aprender como instala o CentOS, ok? Espero vocês na próxima aula e tchau, tchau.